Dando continuidade aqui sobre a preservação da verdade das Escrituras, pois então entendemos sobre a inerrância, fizemos a definição do que é a inerrância, falamos sobre a revelação proposicional e para finalizar essa parte eu vou falar da preservação da verdade. Vocês já ouviram falar acerca de uma palavra autógrafos? Já ouviram? Já? Não é do Cristiano Ronaldo não, tá? De quem? Do Fernando Filho? Ó, aí. Agora deu moral, hein? Tá querendo ganhar um 10 também, viu? O que são os autógrafos? Escritas? Não. Também não. O que são os autógrafos? Também não. Eu pedi autógrafo 2 vezes na minha vida. O primeiro autógrafo que pedi foi para o Mário Sabino. Ele foi campeão pan-americano de judô. Treinava judô em Bauru. E ele era um pouquinho mais velho que eu. E jovem, treinando judô. Um dia ele apareceu na academia lá. E ele já era, acho que campeão paulista, campeão brasileiro e tal. Ah, fui lá e já pedi um autógrafo para ele. E o segundo foi o Oscar Schmidt. Encontrei ele no aeroporto. De manhãzinha, tá meio dormindo ainda. Pensa num camarada assim, maior que eu, mas 2 de largura, assim, né? Aí o meu amigo que estava presente, ele joga basquete, é fã de basquete. Eu não ligo muito para basquete, né? Mas a hora que ele viu, ele falou: não, vamos lá falar com o Oscar, pedir, tirar foto e tal. Aí fui lá, só que ele é desse tamanho. Ele joga basquete, é desse tamanho, assim, ó. Aí você viu o Oscar daquele tamanhão e ele assim. Pois bem, já sabem o que são autógrafos ou não? É isso aí. É isso aí, assinatura. Assinatura, estamos chegando lá. Dentro do contexto aqui que estamos estudando, o que são os autógrafos? Da palavra de Deus. A gente está falando, todas as vezes que vocês verem num livro, em alguma referência, falando de autógrafos, são os textos originais. São os textos originais. O primeiro, hoje vocês têm Bíblia aí, cada um tem uma, né? E é tudo cópias, né? São cópias. Mas teve o primeiro, não teve? Não teve o primeiro escrito lá do Evangelho segundo Mateus? É. O Evangelho segundo João? Teve o primeiro que foi escrito? Aquele é o autógrafo. E onde eles estão? Os autógrafos. Quem sabe? Os manuscritos, os autógrafos, onde estão guardados? Ninguém sabe. Não se tem mais. Todos. Não se tem. Nós só temos as cópias. Então, quando a gente fala assim, dos manuscritos originais, os autógrafos não existem, tá? Nós temos cópias desses autógrafos, dos originais, cópias muito antigas, algumas muito próximas do tempo ali. Mas eu vou dizer que os autógrafos mesmos, eles se perderam, tá? Sendo assim, os manuscritos posteriores, e aí a gente está falando de inerrância, os manuscritos posteriores, eles podem ter variações, sim ou não? Quando a gente está falando da inerrância, a gente está falando, então, das cópias ou dos autógrafos? Opa! Ó, meio a meio aí, vamos ver, vamos ver. Vamos mais um pouquinho. Os autógrafos. Autógrafos, tá? Porque você fala assim, original, se eu pegar esse copo aqui e falar assim, esse copo aqui da marca ABC, ele é original? Ele é original? É original, é da marca ABC. Então eu estou falando assim, o que é original. Agora o que eu estou falando autógrafo seria assim, qual foi o primeiro copo a
ser fabricado. Aquele é o autógrafo. Pois bem, autógrafo ele é único. A partir do momento que você escreve outro daquele mesmo, aquele é a versão 2 da versão 1. Concorda comigo? Se você fabrica esse microfone, ele é o primeiro, o número 1. Você terminou de fabricar, agora eu vou fabricar o segundo. O segundo, ele não é o primeiro, ele é o segundo. Ele é uma cópia, ele é idêntico ao primeiro. Esse segundo, ele pode ter variação, se comparado com o primeiro. Exato. Pois bem, só que se falando do primeiro autógrafo, ele não tem mais valor do que os demais? A primeira assinatura ela tem mais valor, que aquela assinatura foi o quê? O manuscrito, o primeiro. Foi pensado. Então, aquele foi inspirado. Quando a gente traz aqui para o nosso campo da inspiração e da inerrância, a gente fala assim, ó, vou fazer o primeiro. Aquele primeiro foi. Agora eu vou fazer uma cópia dele. Eu mandei uma carta para você, te instruindo acerca de Deus, acerca de tudo, uma revelação. Quando eu vou contar a mesma história para ele, provavelmente vai ter alguma variação. E aqui, quando eu estou escrevendo para ele, eu não estou mais recebendo a inspiração de Deus. Eu estou fazendo uso daquilo que eu já fiz como base para replicar. Quando eu escrevi primeiro para você, eu fui inspirado por Deus. Percebe a diferença? Então a inspiração foi naquele momento para escrever o primeiro. E depois, se eu vou escrever o segundo é com base no primeiro. E assim por diante. Ficou claro? Quando a gente fala de autógrafos, é esse primeiro. Então, esses autógrafos eles se perderam, não existe mais. Porque a gente tem cópias, tá? Nesses manuscritos posteriores, pode sim ter variações. Então, se você encontrou lá um manuscrito muito antigo, né, e vai comparar com outros, provavelmente vai ter uma diferença. Por quê? Naqueles manuscritos, o próprio copista pode ter cometido um erro, ele teve que consertar, ele teve que abrir um parênteses ali, colocar uma informação, explicar, tem tudo isso aí. E no autógrafo, normalmente, não. Ele escreveu ali, já falou tudo que tinha que falar e mandou. E o que precisa de explicação posterior, você já vê que vai apresentar variações. Tá? Porém, o que vocês devem saber, o que a gente deve se perguntar é, uma vez que nós não temos mais os autógrafos, nós temos cópia de cópia, o que para nós interessa é o seguinte, a mensagem ela foi preservada ou não? É isso que nos interessa. É óbvio que se a gente tivesse os autógrafos, seria maravilhoso, correto? Mas, sobretudo, a gente precisa o quê? Da mensagem, entender a mensagem. E quando a gente vai para a mensagem, nós percebemos também que, por graça de Deus, durante todo esse tempo, durante todos os acontecimentos da história dos fiéis, dos cristãos, toda a perseguição acerca da Bíblia, a Bíblia ela permaneceu praticamente inalterada em todo o tempo. E aí vocês depois podem fazer pesquisas mais recentemente descobertas e análises profundas, comparando cópias antigas com cópias modernas, você vai ver assim que a precisão ela é muito grande, ela é muito grande. Olha, se a gente pegar, eu me recordo que estava pesquisando, e existem assim, ó, da tradição, de uma tradição oriental e de uma tradição ocidental, você pega as cópias mais antigas, essas mesmas tradições, elas têm assim 80%, tá, de precisão, considerando os erros de grafia, todos os erros. Então, se você pegar de forma bruta,
de forma bruta, tudo que tem da tradição oriental e ocidental e comparar, você vai ver que ela tem precisão de 80%. Isso é muito grande. Se a gente pensar na quantidade de livros, de palavras, de cópias, que obviamente o copista ele errou, ele teve que consertar e ele teve que acrescentar uma informação que por que ele errou, ele tem que justificar, senão o texto ali, o documento fica frágil, não é verdade? Se você comete um erro, até, não sei se acontecia isso lá no banco, mas determinadas empresas que você vai fazer documentação, se existe um erro, você tem que marcar onde está o erro, você não pode jogar fora aquele documento, você tem que marcar onde está o erro e dizer assim, ó, digo, vírgula, tal, substituindo aquela outra palavra que você escreveu errado. Se você escreveu algumas palavras, você vai marcar aquelas palavras, vai abrir como se fosse um parênteses e vai colocar o que você quer dizer e indicar que houve um erro anterior. E segue a documentação. Então, isso. Então ele permanece com fé, né? Como original, como verdadeiro, mesmo contendo aquela ressalva. E se a gente pegar todos os escritos, os manuscritos, incluindo as ressalvas, dá 80%. Agora, se você vai pegar cópias, por exemplo, cópias de Isaías, recentes, que o pessoal só tinha, na época recente aqui, com aqueles pergaminhos do Mar Morto, praticamente um livro inteiro do profeta Isaías foi descoberto, e vai comparar com o que a gente estava usando, com aqueles escritos bem mais antigos que foram encontrados, 1940 e pouco, não me recordo, 47, não me recordo. Mas a precisão assim, 90 e quase 99% de precisão. Então, a mensagem, as cópias, elas foram muito bem preservadas nesse sentido, o que nos transmite, nos dá confiança de que a Bíblia que nós temos na mão, ela é muito segura, tá? As traduções aqui. Obviamente que a gente vai falar então, poxa, mas qual Bíblia então? Qual que é a melhor tradução? Vocês têm que se perguntar sobre isso. Você vai perguntar, por exemplo, Testemunha de Jeová, nova tradução, que ela é uma tradução muito ruim. Não, alguns nem consideram aquilo como Bíblia, pela quantidade de alteração que tem naquele livro, tá? Mas se você pegar hoje, para mim, a King James em inglês, sim. Em inglês, sim. Já não me arriscaria numa King James em português. Não vejo muito sentido nisso. Agora você pega, por exemplo, Almeida Corrigida e Fiel, era uma boa tradução até pouco tempo atrás. É muito boa. Mas vamos dizer assim, depois teve a atualização, a Nova Almeida Atualizada, NAA. Me parece, por aquilo que eu já pesquisei, a NAA é a melhor tradução em português que a gente tem hoje. Não que a Almeida Corrigida e Fiel seja ruim, não é ruim, tá? Eu estou falando que o que é bom e o que é ruim? Eu estou levando em consideração que para ser bom tem que ter uma linguagem que a gente compreenda. Se a gente pegar uma Bíblia lá de 30 anos atrás, o português de 50 anos atrás, Nova Almeida Atualizada, NAA. Aí a gente vai pegar aquele português de 50 anos atrás, não vai servir muito para a gente, porque é um vocabulário completamente diferente do que a gente está acostumado hoje. Então, a NAA já é um vocabulário, uma revisão depois da Almeida Corrigida e Fiel, que para mim, assim, eu uso até hoje e acho muito boa. E essa Almeida, ela tem algumas palavras agora. Qual que é a diferença? Por exemplo, trazer Almeida Corrigida Fiel deve estar escrito lá, por exemplo, colocar a oferta no gasofilaço. A Nova Almeida Atualizada vai dizer assim, colocar a oferta na caixa de ofertas. É isso. Tá? O que é mais fácil entender, gasofilaço ou caixa de ofertas? Então, a gente tem uma tradução melhor nesse sentido. Tá? Mais 5 minutos para nós encerrarmos, irmãos. Deixa eu
avançar aqui, já falei acerca disso. Para fechar aqui sobre o cânon das escrituras, a palavra cânon, não é a máquina fotográfica, né? O canon. O cânon, tá? Cânon bíblico significa em grego régua, né, de carpinteiro, ou vara de medir. Como que a Bíblia chegou até nós? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, composta por vários livros, certo? Talvez seja óbvio o que eu vou dizer, mas assim, são 66 livros, com mais de 40 autores diferentes, demorou 1.600 anos aí para serem escritos. 1.600? É isso mesmo? Então, perceba assim, diferentes épocas, diferentes pessoas, diferentes contextos foram escritos e a gente tem aí então uma biblioteca em nossas mãos, tá? E obviamente existem muitos outros livros que foram escritos nesse período. Existem outros evangelhos, existem outras cartas também, mas nos concílios, né, e nos encontros, chegou um determinado momento que houve uma decisão para o que faz parte e o que não faz parte para formar os escritos sagrados, o cânon bíblico. Então nós temos aí, por exemplo, em Concílio de Jamna, que aconteceu em 90 ao ano 100 depois de Cristo, teve esse concílio. Ali já teve uma organização. O Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, foi onde também o Novo Testamento foi organizado, tá? O de Jamna, em 90 a 100 depois de Cristo, foi o Antigo Testamento ali. Alguns livros ficaram de fora, vocês já ouviram falar sobre os livros apócrifos, né? E os critérios para canonização? Quais foram os critérios utilizados? Eles verificavam se aquele livro ele foi escrito, por exemplo, por um apóstolo. Eles consideravam o conceito da universalidade, ou seja, as comunidades cristãs eles já aceitavam aqueles livros como livros inspirados ou não? Como é que eles aplicavam no dia a dia, né? Eles olhavam também a história na antiguidade, como que aqueles livros eles foram utilizados, se sagrados ou não, inspirados ou não, no decorrer da história. Eles buscaram também a autoria, apesar de alguns livros não saberem a autoria ao certo, mas era um dos critérios também, precisava saber quem era o autor. A autenticidade, quando se fala de autenticidade, era muito comum naqueles tempos alguém escrever um livro com o nome de uma pessoa, mas ser, vamos dizer assim, o escrevente está ali com a mão na massa, está ali com a caneta, fazendo os escritos, ouvindo o seu mestre ditar. Tá? Seria comum, por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios, e não ser literalmente Paulo que escreveu, mas foi um assistente que escreveu. Paulo ia ditando para ele escrever, tá certo? Então, um dos critérios é a autenticidade. E, obviamente, o conteúdo ele era verificado, né? O critério principal era o seguinte: era um livro inspirado? Sim ou não? Esse foi o critério determinante. E aí, se encontravam erros, se não tinha sustentação da autenticidade, da autoria, alguns livros da nossa Bíblia ficaram de fora. Você vai ver que a Bíblia católica tem outros livros além dos que a gente utiliza. Para fechar, um ponto importante. O debate sobre a inspiração, livros inspirados, se vão fazer parte do cânon sagrado ou não, esse debate ele ocorreu e às vezes ele ocorre também. Vocês sabiam que Lutero, por exemplo, ele debatia, ele comentava acerca de determinados livros, se eles deveriam fazer parte da Bíblia ou não? Sabiam disso? Você sabe da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, qual foi o livro que teve maior dificuldade, um dos, né? Eu atribuo que teve maior dificuldade de fazer parte do cânon sagrado?
Qual é, na opinião de vocês? Hebreus teve dificuldade, sim. Mas teve outro. Fala aí. Já dei a dica que é no Novo Testamento. Quem acertar, eu vou mostrar a Deus. Não, Atos estava bem de boa. Apocalipse. Falou? Eu não escutei. Eu não escutei. Não precisa brigar, não. Eu mostro a Deus para você também. Vou mostrar antes da gente ir embora. Tá certo? Então, existiam debates sérios e assim, relevantes sobre, por exemplo, Hebreus, Apocalipse, Tiago. Muitos desses, até reformadores, eles liam esses livros e no entendimento, na doutrina deles, por exemplo, Tiago, às vezes não. Se o camarada está falando, fazendo uma teologia, todo um estudo, né, sobre a salvação pela graça, que não vem de obras, aí pega a carta de Tiago, vem falando das obras da salvação, aí se torna conflitante, cria uma tensão. Os camaradas, será que esse livro realmente foi o apóstolo Tiago que escreveu? Não sei o quê, será que se encaixa com todo o contexto? Então, havia sim esse debate. Mas a questão é, hoje, o cânon sagrado, ele está fechado. Hoje não existe mais margem nem espaço para essa discussão e não há questão assim, vamos dizer, na nossa comunidade, nós não vamos aceitar outros livros fazerem parte da Bíblia, ponto final. Se acontecer de uma nova religião surgir, e vai tirar, vão querer acabar com a Bíblia, né? E uma das estratégias é acabar. Outra estratégia é você o quê? Colocar um pouco de fermento para levedar toda a massa, né? Então, se você coloca ali textos contradizentes, você vai acabar poluindo tudo aquilo lá. Então, Satanás ele usa muito dessas estratégias, né? Ou de destruição, quando não destrói, vai lá e semeia. O inimigo semeou durante a noite, né? Semeou durante a noite. Então, imagine que, agora vamos ter esses outros livros aqui, vamos fazer uma reformulação. É defendido por muitos uma releitura da Bíblia, uma harmonização da Bíblia, para que sejam aceitos pecados, porque as pessoas elas não querem mudar o seu estilo de vida para se adequar à Bíblia, eles querem adequar a Bíblia ao seu estilo de vida, e para isso tem que tirar alguns textos, tem que reformar alguns textos, e existem muitas pessoas que estão dispostas a fazer isso. Qual o nosso papel? Qual o nosso papel? Manter, defender, preservar. Para manter, defender e preservar, nós precisamos conhecê-la com profundidade. Conhecer com profundidade. E sustentar essa verdade que nós conhecemos. Tá certo? Então, a gente encerra aqui o cânon das Escrituras. Falamos sobre a inerrância da Bíblia, definição, revelação proposicional, preservação da verdade e a formação do cânon da Escritura.